que a maravilhosa graça de Jesus Cristo cada vez possa ser mais e mais abundante sobre a sua vida. Não importa a nossa distância, porque eu sei que Deus está aí, mais perto de você até do que o ar que você respira, mais perto até do que a minha imagem na tela do seu televisor. Deus está aí e que sempre Ele tem o melhor para a sua vida. Deus te ama. Pode parecer tão estranho isso, Ele amar você, mas Ele escolheu te amar como escolheu me amar também. Não por causa dos meus méritos, pelas minhas virtudes ou por aquilo que eu alcancei por mim mesmo, mas foi a graça do Senhor. Essa palavra graça basicamente significa isso. É aquilo que eu preciso, mas é aquilo que eu não mereço. É o que eu preciso, mas eu não sou digno. Eu recebo não por causa dos meus méritos. A grande diferença da fé cristã para qualquer outra religião é que normalmente as religiões dizem assim: você vai merecer de Deus. Você vai fazer Deus ficar devedor de você. Você vai receber porque você foi digno para receber. Ao contrário, de Deus, tudo que nós recebemos é pela misericórdia. Ao ponto lá de Isaías falar que todas as nossas justiças, por melhores que sejam, aos olhos do Senhor, são como trapos de imundície, não são nada. Compreende? Então, quando nós abrimos a Bíblia, nossos olhos são abertos para contemplarmos essa graça tão gloriosa que é o amor do Senhor. E podemos experimentar a intervenção dEle na nossa vida, pela sua misericórdia, pela sua compaixão e pela sua bondade. Mas a nossa resposta aos olhos do Senhor é exatamente essa dependência absoluta dEle. Dependermos dEle e de fazermos realmente de Deus realmente o centro da nossa vida. Ou Ele é o centro da nossa vida, é como se fosse o Sol, que a Terra gira em torno do Sol. O resto é apenas o resto. Então a vida só é vida quando nós estamos assim centrados em Deus. Por isso, o Salmo 33, o versículo de número 18, é um verso que traz para nós uma luz tão clara sobre esse assunto, dizendo: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Eu vou ler de novo. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Os olhos de Deus estão sobre aqueles que o temem. E a palavra temer a Deus não significa ter medo de Deus, ter receio de Deus. Temer a Deus é o respeito a Deus. Temer a Deus é esta confiança irrestrita, esta entrega absoluta a Ele. Ao ponto da Bíblia está escrito assim, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O princípio de todas as coisas é o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É isto que conta. Por isso a palavra diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Para quê? Não simplesmente para saber se eles estão temendo ou não. Não para saber o comportamento das pessoas, porque aos olhos de Deus todas as coisas são claras. Mas não procure ver Deus como se Ele fosse um policial lá em cima, pronto. Não é isso. Deus é um Pai. Alguém que se revelou a nós como um Pai. Alguém que é um amigo, pronto. Quando lemos aqui, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Mas Ele para e diz, sobre os que esperam na sua misericórdia. Por que esperar na misericórdia do Senhor? Eu, quando reconheço que eu preciso dEle, mas eu não alcanço por mim mesmo, eu não tenho méritos por mim mesmo, eu não alcanço em função daquilo que eu fiz, ou daquilo que eu posso, ou das minhas práticas, ou da minha religiosidade, mas quando eu tenho a compreensão absoluta, que eu me aproximo dEle e recebo dEle por causa da sua misericórdia. São as misericórdias do Senhor a única causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã em nossa vida.
A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Quando eu leio esse texto, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Nesta hora, não importa quem seja você. Talvez alguém esteja num leito em hospital e você ao lado dessa pessoa. E aquele que está ali no leito precisa tanto da misericórdia, como você também está aí cheio de saúde, precisa da misericórdia. Se vivemos, não é pelo fato de termos tanta saúde ou sermos tão jovens, absolutamente que não. É porque Deus continua tendo um plano, continua tendo um propósito na nossa vida. Nós vivemos em razão das expressões da misericórdia dele sobre nós. E como? A Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim. Elas não têm fim, porque se elas tivessem fim, não teria mais misericórdia. Não é verdade? A misericórdia do Senhor é aquilo que está dentro do coração dele, é aquilo que jorra dele mesmo. Por isso, quando eu leio, eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. E aquela pessoa que vive no temor do Senhor, ela vai desfrutar das misericórdias do Senhor sobre os que esperam na sua misericórdia. E no meio das lutas, o texto diz, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. É a promessa do Senhor. Ele que disse, nunca te deixarei, jamais eu te desampararei. Ou seja, não importa as circunstâncias, não importa as declarações em minha volta, importa sim eu confiar no Senhor. Importa sim eu viver no temor do Senhor. Importa sim eu descansar nas promessas do Senhor. Importa sim eu tomar posse desta realidade tão gloriosa. O Senhor, suas misericórdias, na minha própria história, quantas e quantas vezes, quantos livramentos eu já experimentei, livramentos de morte. Se eu estou vivo, não é por causa da minha força, da minha capacidade, é apenas por causa das misericórdias do Senhor. Mas não apenas eu, é você também. Não importa a sua idade, eu tenho 63 anos. Não importa a sua idade, se eu estou vivo, é por causa das misericórdias do Senhor. Então, quando você começa a entender que o centro da sua vida é Deus, a verdade está revelada nas Escrituras, e pautar a vida por ela vai te levar sempre ao lugar, que é o lugar mais precioso, que é o coração de Deus. O resto é apenas o resto. A vida para ser bela é esta vida que você descansa nessas promessas que estão aqui. Isso traz paz, muita paz para o coração. Tome posse dessa verdade e ao ler o Salmo 33, descanse nessas promessas, tome posse nessas promessas. Por quê? Porque Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Tudo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Descanse, viva, desfrute e goze o que Ele tem para você. E amanhã, se Ele permitir, nesse mesmo canal, eu quero voltar, nesse horário. E o nosso telefone está aí, às 24 horas. Você pode ligar, 3429-9550. Queremos orar com você e por você, colocando a sua vida no coração de Deus, o Pai. Até lá, no precioso nome de Jesus. Amém.